dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir a essa aula. E por isso quero agradecer o seu tempo dedicado aqui para prestigiar o nosso canal, para prestigiar esse espaço, que é um espaço que se propõe a conversar sobre a Bíblia, a conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Longe de nós aí qualquer tipo de situação que não seja essa. Nosso objetivo é trazer luz a ensinamentos que foram falados há muito tempo, mas que são muito atuais, muito contemporâneos e muito presentes na nossa vida. Nessa série Parábolas de Jesus, é bacana a gente resgatar o que eram as parábolas, né? Parábolas eram histórias, eram vivências, ou comparações, ou narrativas, mas todas elas tinham um objetivo muito claro. Pegar um contexto daquela época, trazer um ensinamento que ia muito além daquele tempo, que servia de modo assim a olhar para um futuro que aquelas pessoas nem imaginavam. Prova é que passados mais de 2000 anos, a gente olha para essas parábolas e a gente aprende um monte de coisas. A proposta de hoje é conversarmos sobre o dever do servo. O dever do servo é algo muito abrangente. E nós vamos conversar hoje sobre o que é ser servo, que deveres este tem e de que forma isso foi compreendido naquele momento da história, de que forma que a gente compreende hoje e o que isso traz para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa rotina. Então vamos direto ao texto. Esse texto está embasado em Lucas, capítulo 17, os versículos de 7 a 10. E este texto bíblico, ele nos traz uma reflexão que se conecta com o que estava acontecendo antes. Nós podemos entender que Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, e ele traz ali várias cenas, várias interpretações, e dentre elas, quando chega lá no capítulo 7, ele começa a contar essa história. Quando a gente dá uma olhadinha rápida nessa história, parece que ela está descolada do texto anterior. Mas quando a gente olha de uma maneira mais profunda, a gente propõe a reflexão, você percebe uma conexão muito forte. Anterior a esse texto, nós vemos uma famosa citação de Jesus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui, fica ali, se precipita no mar, e aquele monte vai sair do lugar e vai para um outro lugar. Então, o que antecede essa parábola é algo muito grandioso. Fala muito sobre nós hoje. Fala muito sobre a fé. Fala muito não sobre a quantidade de fé que nós devemos ter como discípulos de Jesus, mas fala muito sobre a qualidade da nossa fé, que pode ser pequenina, como um grão de mostarda. Antecedendo esse texto também, nós temos a conexão com o perdão. Nós temos a conexão com uma história que foi vista na nossa aula de domingo passado. Você pode conferir aqui no nosso espaço, aqui no nosso canal. A aula que falou sobre quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E o texto bíblico que antecede esse que eu vou ler agora, diz que 70 vezes 7 já está bom. Imagine você toda essa quantidade de perdão. É isso que o Senhor espera de nós. E é nessa cena de conversa que esse texto, chamado O Dever do Servo, se evidencia. E o texto, ele diz, qual de vós, qual de vocês, que tendo um servo que esteja ali arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, veja, quando ele chegar do campo, esse servo está em atividade. Esse servo não está no dia de folga. O texto é muito claro. Dizer quando ele chegar do campo. E dizer o quê? Vem agora
E sente-se para comer? Será? Qual de vós falaria isso para o seu servo? E na sequência do texto, pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me. Ou seja, se arrume, você veio do campo, como que você vai servir a mesa desta maneira? Se prepare, venha, sirva-me. Enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Ou seja, primeiro atende à minha necessidade, primeiro faz aquilo que está combinado, aquilo para o qual você está aqui para fazê-lo. E depois cuida de você mesmo. Continuando o texto, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Será que ele terá gratidão para com esse servo? Em que contexto? Ele vai fazendo perguntas ali para os seus discípulos. E para finalizar, ele diz assim: assim também vocês, cada um de vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever. Nossa, olha que interessante. Depois de ter feito tudo, está tudo pronto. Cuidou do campo, cuidou das ovelhas, arou a terra, chegou, cuidou de organizar-se, ficar apresentável, fazer ali toda a parte da sua higiene, cuidou de fazer o alimento, servir a mesa, e após tudo isso, prontinho, se considerar um servo inútil. Difícil ouvir essa palavra nos nossos dias, né? Eu fico imaginando, porque cá, neste momento da história, quando nós olhamos lá para trás, parece que algumas coisas ficam estranhas. Por isso eu convido vocês a compreender esse texto de um modo mais profundo. E que modo é esse? Vamos entender o contexto daquela época e o que Jesus quis dizer com relação a isso? Jesus ele estava ali conversando com os seus discípulos sobre diversos assuntos. Como eu mencionei, ele estava conversando sobre escândalos, conversando sobre perdão, sobre fé, sobre tantas coisas. E ali ele conta esta parábola contextualizando algo que estava muito além daquela relação de trabalho. Porque ali a narrativa é de uma relação de trabalho. Ele estava fazendo uma analogia com relação à nossa relação de servos perante o reino de Deus. E aí nós começamos a compreender algumas questões. Gente, em algumas versões bíblicas, nós encontramos a palavra escravo para definir este servo. Em outras versões bíblicas, nós encontramos a palavra servo. Em outras traduções, nós encontramos a palavra trabalhador. Mas todos estes termos, eles têm assim uma conexão nas traduções, no momento histórico que essas traduções foram propostas. Nós vamos encontrar, se olharmos para o dicionário, muitas distinções entre esses termos, porque de fato eles são diferentes. Só que vale salientar aqui a semelhança que existe entre esses termos. Nossa, mas que semelhanças são essas? Vamos pensar no contexto histórico? Essa parábola é contada por Jesus aos seus discípulos no primeiro século. Então, para a gente entender melhor esses versículos, nós devemos considerar que na Roma antiga, nós tínhamos um momento de crescimento do território, ou seja, expansão territorial. Com essa expansão territorial, aconteceram muitas coisas naquela sociedade, né? O próprio império, ele absorveu muitos escravos de outras nações. E com isso, a existência ali, a vida ali, ficou muito diferenciada. E por que não dizer, ficou mais cara.
E dentro dessa proposta, a economia passou a ser um pouco mais escravista. Porque, veja, eu tenho uma quantidade maior de pessoas que precisam de trabalho. E esse trabalho não está disponível. Aquilo que era feito por um determinado escravo, agora também é feito pelo servo. Então, esse contexto, quando a gente começa a olhar para o momento histórico, a gente começa a entender. Entender também que, por conta do aumento desse contingente populacional, começa a acontecer uma escassez de trabalho e de comida. E diante dessa escassez, começa meio que uma disputa pela sobrevivência entre essas classes mais pobres. E eles trazem consigo, assim, vou me submeter à servidão para que eu possa manter a minha vida, a minha subsistência. Então, nesses dois cenários, o escravo, quem é esse escravo, né? Qual é a reflexão que a gente tem? É aquela pessoa que, no contexto daquela época, ali no primeiro século, ela era comercializada. Ela era um produto, uma mercadoria. E são entes sociais muito diferentes, o servo e o escravo. Mas naquele contexto, o servo, ele que antes era um homem livre, que antes poderia ter ali o seu comércio e outras atividades, ele olha para aquele contexto de sociedade e ele submete-se a ser servo, naquele contexto de trabalhar para o seu senhor. Então, ele faz uma escolha devido a uma mudança de cenário. E, diante disso, nós podemos perceber que ambos trabalham para garantir a sua sobrevivência, sendo similarmente dependentes dos seus senhores. Nossa, mas o que isso nos traz de conexão com o texto bíblico? Veja, para nós hoje, é mais fácil compreender, ou não, aquela fala de Jesus, aquele ensinamento de Jesus. Mas imagine para os discípulos ouvir isso, vivendo essa sociedade que eu acabei de narrar para vocês. Como foi para os discípulos escutar isso? Sim, mestre, tá, então, e aí? O que o senhor quis dizer? Eu sou escravo, eu sou servo? Veja, eles eram servos. Eu compreendo que aqui está o ato de servir. Eles escolheram estar ali com os seus senhores, para que a existência deles fosse garantida. E hoje, o objetivo principal do nosso estudo é a compreensão, né? E o exemplo citado na parábola, como ele acontece nesse contexto, nós precisamos pensar o que significa. Eles viviam num clima de méritos. Um pouco antes dessa parábola ser contada por Jesus, aqueles discípulos estavam numa conversa com Jesus, dizendo assim, mestre, e aí? Quem é o maior no reino de Deus? Veja, enquanto o contexto histórico da sociedade daquela época girava em torno dessa relação, o contexto dos hebreus ali, né, dos discípulos de origem hebreia que estavam ali com Jesus, era de olhar e dizer assim, tá, a gente está aqui servindo o Senhor, a gente está te acompanhando, mas assim, aumenta a nossa fé, porque, nossa, esse negócio de ter fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente não está conseguindo compreender muito bem. Nós estamos aí com alguma dificuldade de compreensão. O senhor poderia aí nos auxiliar? E os discípulos, eles começam a entrar nesse clima de mérito, onde eles questionam mais de uma vez quem deles seria o maior no reino dos céus. E lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, Jesus responde aos discípulos. E ele diz assim, olha, se alguém aqui quer ser o primeiro, vou contar um negócio para vocês. Esse que deseja ser o primeiro no reino dos céus vai ser o último. O último de todos os servos. Então é muito interessante nós nos conectarmos com a conversa que estava acontecendo com os discípulos e com a conversa que estava acontecendo naquela sociedade. E aí, seguindo adiante, nós temos a conexão, essa relação que eu acabei de explicar sobre o servo, né, e o escravo, pensando
nessa resposta que Jesus deu para os discípulos. E nesse texto, nós devemos atentar que o principal objetivo era explicar para eles o que é ser servo. Mas aquele servo de verdade vai muito além da história contada. É uma perspectiva de ser servo no reino espiritual. É uma perspectiva de ser servo naquele reino que eu não vejo. Eu não estou vendo o meu Senhor, mas eu sinto a presença dele. Eu creio na existência dele. Então é nesse contexto que Jesus convida os discípulos a olhar adiante. Não olhar aquela cena. Aquela cena foi usada como um contraponto daquela conversa. Mas olhar para esse servir grandioso e explicar na prática. Quando ele diz qual de vós, ele está dizendo que atitude você tomaria perante o seu Senhor? Que atitude você tomaria individualmente? Qual de vocês? O que você faria? Você faria alternativa A ou alternativa B? De que maneira você se posicionaria? Ele chama aqueles discípulos à responsabilidade individual sobre as ações deles. Sobre o modo que eles estavam olhando e buscando recompensas. Buscando se colocar ali de uma maneira competitiva, né? Eu faço mais, ou é ele que faz mais? Quais serão os critérios? Qual é a métrica? Qual que é a régua que vai analisar quem é o maior no reino de Deus? Então, eles estão nessa conversa. E aí, dentro desse contexto, o que é servir? E aí eu pergunto para cada um de vocês, o que é servir? Essa pergunta é retórica, né? Puxa, servir é algo grandioso. Se eu sou servo do reino celestial, se eu sou servo de Jesus, se eu acredito na soberana vontade de Deus, se sou servo e o meu prazer não estar em servir, para que eu sirvo? Não faz sentido, né? E o texto inicia com essa chamada para a gente. Atualmente, nós trazemos a seguinte conexão com esse assunto. Hoje nós temos algumas palavras diferentes para a relação de trabalho. Nós escutamos uma palavra chamada funcionário. Se nós formos olhar, faz muito mais sentido para nós hoje. Funcionário é aquele que tem funções atribuídas, remuneradas. Quando nós olhamos para a palavra colaborador, é uma palavra que faz referência em algumas empresas, né, em algumas relações de trabalho, pessoas que colaboram para aquele processo, para aquele grupo, para aquela atividade profissional. Então imagine hoje, nos nossos dias, aquele funcionário que se sente extraordinário por ter feito as suas atividades. Pensa naquele funcionário que ele acha que ele merece ser agradecido todos os dias no final de cada atividade. Que alguém tem que olhar para ele, e ele espera isso. Que alguém olhe para ele e diga, olha, suas atividades foram feitas com excelência. Você mandou muito bem, você foi extraordinário. Imagine ainda aquele funcionário se gloriando e olhando para os seus colegas de trabalho e dizendo, olha, o meu trabalho, embora façamos as mesmas atividades, mas meu trabalho é muito melhor que o dele, é muito melhor que o dele. Olha como o meu trabalho é. Como diriam os jovens, imagine esse funcionário se achando melhor que um, melhor que outro. Esses comportamentos, eles geram muitos problemas na convivência entre as pessoas. E é sobre isso que Jesus estava conversando e ensinando os seus discípulos. Que o servo, ele precisa ter a condição e a compreensão de que tudo o que ele faz já estava previsto. As pessoas não precisam estar ali, o seu Senhor não precisa estar te agradecendo. Isso no ambiente físico. Quando a gente olha para esse ambiente espiritual, sobrenatural de Deus, o maior sacrifício já foi feito por nós. A salvação em Cristo Jesus. E nós recebemos de graça. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que temos, para honra e glória de Deus.
Então, é nesse clima, trazendo para uma linguagem bem contemporânea, do funcionário que se acha, que Jesus dialoga com os discípulos pensando nessa convivência, pensando nessa visão de mundo que está proposto. Então, trocando em miúdos, o que Jesus queria? Né? Vamos entender que ele queria trabalhar o orgulho. Ele queria que estes discípulos compreendessem algumas matrizes. A advertência sobre o orgulho. Vamos ler Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Jesus, percebendo o orgulho, ele traz esta parábola para dizer, olha, você vai fazer tudo o que está proposto para você fazer. E depois de fazer tudo muito bem feito, você vai se dar conta de que você não fez mais do que a sua obrigação. Então veja, que orgulho é esse? Ele quebranta o orgulho daqueles servos. Para que aqueles servos, eles olhem e digam assim, puxa vida, eu fiz da melhor maneira que eu podia fazer, mas eu não fiz para eu me gloriar. Eu não fiz para eu me achar, para eu dizer que fiz. Eu fiz para o meu Senhor. Eu fiz para a glória do meu Senhor. Eu fiz para que o meu Senhor fique bem. E aí, eu quero contar para vocês uma história bíblica que está lá em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo de número 26. E o que traz isso para nós, né? Ele traz ali um exemplo do orgulho. Essa matriz do orgulho aqui trabalhada, ela tem algumas frentes para a gente perceber. A advertência ao orgulho, a humildade e a obediência, e a soberania de Deus perante a gratidão que o servo deve ter. Então, olhando para essas frentes, essas 3 frentes, que é a proposta do texto que eu trago para a gente refletir, essa advertência ao orgulho, ela está muito bem trabalhada nesse texto que eu citei para vocês, de 2 Crônicas 26. Nesse texto, o rei Uzias, ele estava assim muito bem. O seu reinado era próspero. Ele estava fazendo tudo conforme a vontade soberana de Deus. Ele estava ali testemunhando toda aquela bonança, aquele crescimento do seu reino. Ele estava sendo muito bem sucedido. Mas este capítulo em específico, ele é um divisor de águas. Porque até o versículo 13 desse capítulo, está tudo bem. No 14, as coisas começam a mudar de figura. O orgulho, de maneira sutil, bem lenta, começa a se apoderar do rei Uzias. E mais precisamente no versículo de número 16, o rei Uzias, ele decide sacrificar. Ele decide fazer o papel do sacerdote. Ele, como rei, estava ali para comandar, para reinar, e o sacerdote sacrificava a Deus ali no santuário. Mas ele estava assim tão imbuído de orgulho que ele olha e fala assim, quer saber? Não preciso desse sacerdote, não vou quebrar o protocolo. Eu vou fazer tudo aqui, porque eu sou demais. Contextualizando a interpretação do texto, eu entendo que a conversa foi por aí. E o texto bíblico nos orienta que, após Uzias ter sido tomado por esse orgulho, o que aconteceu com ele? Ele foi tomado de lepra. A lepra, naquele contexto histórico, não tinha cura, né? Então, ele adoeceu no seu corpo e faleceu disso posteriormente. Então, nós vemos que o pecado, ele nos adoece também fisicamente, não apenas espiritualmente, mas nós temos consequências percebidas, visíveis. O que representava a lepra naquela época, né?
qualquer doença de pele, qualquer doença percebida era chamada de lepra naquela época. E as pessoas se afastavam daquele que tinha lepra. É um antagonismo ao reinado. Porque o reinado é aquele que todo mundo olha, que todo mundo admira, que todo mundo quer seguir. E aquele que tinha a lepra naquele contexto era aquela pessoa que todos repudiavam, buscavam se afastar, não queriam ficar perto e tal. Dentro dessa proposta, eu quero trazer para vocês um outro exemplo de quebra no caso de orgulho, né? Eu falo de orgulho e da quebra. Nos anos 80, comecinho dos anos 90, tinha uma banda muito popular que fez uma música cujo título era esse: A Gente Somos Inútil. E ali ele dizia, nessa música, que a gente não sabia tomar conta da gente. E ele ia falando de coisas pequenas e de coisas grandes. Tinha uma frase da música que ele dizia que a gente não sabia nem escovar o dente. E quando eu penso nesse texto, na fragilidade que esse autor colocou, porque ele coloca até o erro, né, na escrita para poder dizer da inutilidade. Acredito que foi uma crítica social na época, mas a minha interpretação desse texto, e por isso eu trouxe ele aqui para reflexão, é de que é um reconhecimento de que realmente, muitas das vezes, nós achamos que somos tantas coisas e nós percebemos a inutilidade da nossa visão de longo prazo. Planejamos, replanejamos. A inutilidade, às vezes, da efetividade das nossas ações. Pensamos, agora vai dar tudo certo. Não, não vai. Temos uma surpresa no meio do caminho, um imprevisto. E quando ele diz esse inútil, ele propõe, para mim, essa reflexão que eu proponho para vocês. O que é ser útil? E aí eu faço uma conexão direta com o texto anterior. Pensando junto com vocês no seguinte: o texto bíblico nos diz que tudo vem de Deus. O texto bíblico nos diz que toda a glória pertence a Deus. Então, qual é a utilidade que eu tenho, enquanto servo, se não servir com excelência a esse Deus que é soberano? A reconhecer a minha inutilidade no sentido da negação do orgulho. No sentido de que a natureza humana é tendenciosa ao orgulho, a se gloriar. Isso é algo sutil. E quando eu renuncio esse orgulho, num contexto meio geral, parece que eu estou dizendo, realmente, eu posso fazer o melhor possível, mas eu nunca vou conseguir ir adiante se Deus não estiver comigo. Dentro dessa proposta, a gente pensa nessa sutileza do orgulho humano, né? Como é sutil. Como ele se apodera de nós, assim como se apoderou do rei Uzias. Ele estava indo tão bem, de repente, por um minuto ali, por uma atitude, ele decide se sobrepor. E nós? O que nós fazemos, né? Precisamos pensar sobre. Ficar atentos ao nosso modo de ser e de agir. Muitas vezes, uma palavra da nossa boca direciona uma situação como uma faísca, que vai ali incendiar o entendimento dos outros de maneira boa ou de maneira ruim. Então, precisamos ser servos não apenas com a voz, mas com os nossos comportamentos. Precisamos repudiar o orgulho, não apenas com o nosso discurso, mas com as nossas atitudes no nosso dia a dia, para que possamos compreender o que é servir de verdade. Na sequência, o ensino de Jesus nos orienta à humildade e à obediência. E esse texto é maravilhoso. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5. Veja, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu não quero aqui negar o esforço individual.
Eu não quero aqui dizer, mas Deus, se Deus não fizer, né? Também não vou fazer. Não é isso. Estou aqui dizendo, e o texto bíblico nos deixa muito cientes, que eu vou fazer o melhor que eu posso, que eu vou me esforçar, que eu vou me dedicar às tarefas, às atribuições, ao serviço. Eu vou fazer o melhor. Mas eu não vou confiar unicamente no meu braço. Não vou confiar na minha mão. Não vou confiar que o meu fazer vai surtir efeito. Porque se não for a misericórdia e a graça de Deus, de nada adianta o trabalho das minhas mãos. Há um outro texto bíblico que nos orienta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Exatamente isso. O Senhor precisa edificar essa casa, que sou eu. O Senhor precisa edificar essa casa, que é você. E quando o Senhor edifica essa casa, aí sim, as coisas vão melhorando. As coisas vão tendo sentido para nós, para a nossa existência. Diante dessa situação, eu gostaria de partilhar com vocês que a leitura desse texto bíblico, de Lucas 17, de 7 a 10, nós entendemos que, no contexto da sociedade moderna, ler esse texto pode nos frustrar. Por quê? Porque vamos fazer tudo da melhor forma e vamos nos considerar inúteis? Que coisa esquisita. Pois o texto deixa claro que devemos fazer tudo o que nos for designados. E que devemos entender que toda a glória pertence a Deus. Isso confronta em nós algumas ideias que algumas igrejas têm pregado. E eu não quero aqui, por questão ética, citar nenhuma denominação. Mas eu estou baseada na Bíblia Sagrada, que não mudou, é a mesma. Existem algumas denominações, existem algumas igrejas que nós vemos na internet, nós vemos na televisão, no rádio, enfim, nós vemos na sociedade já faz algum tempo. Onde a tal teologia da prosperidade, que ainda está na moda, ela traz verdadeiras ilusões para as pessoas. E essas ilusões, quando eu digo ilusões, eu estou considerando o texto que eu citei aqui. Isso se compara com aquele que serve a Deus ligado naquilo que pode receber do mestre. É como se tivesse uma relação assim, olha, Senhor, então, eu estou te servindo, mas e aí? Como que vai ser? O Senhor vai me dar o quê? Essa tal teologia da prosperidade, ela leva as pessoas para esse lugar de ilusão. É uma espécie de determinismo. Parece que se eu fizer aquilo, Deus vai me dar isso. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Ignora o princípio da gratidão, da salvação recebida em Cristo Jesus. E aí nós vamos adiante, né? Puxa vida, mas e a soberania de Deus? Como que fica nessa questão? Como que a gente caminha diante disso? A soberania de Deus, ela é algo que vai além do meu entendimento. O Senhor, Ele nos traz uma reflexão muito forte sobre a fragilidade do ser humano. Veja, é muito interessante nós pensarmos que tudo vem dele. Que tudo que existe, a beleza da natureza. Gente, tudo que nós somos, temos, vemos, tudo, o ar que respiramos. Nós vivemos um momento muito difícil como sociedade, como mundo. E diante desse momento que nós estamos vivendo, não tem como não pensar na nossa fragilidade. Vejamos a nossa fragilidade no cenário atual. Perante um vírus, um organismo tão pequeno e simples. Eu ouvi um especialista dizer sobre o tamanho de um coronavírus, eu fiquei muito impactada. E naquela reportagem, o cientista dizia, imagine um fio de cabelo de tamanho médio, dividido em 1000 partes. Eis aí o vírus.
E eu fiquei pensando na fragilidade humana. Nós temos sido assolados nesse momento. Se somos seres tão extraordinários, complexos, inteligentes, e somos sim inteligentes, complexos, extraordinários, por que não optarmos por compreender a soberania de Deus? Por compreender que devemos ser gratos a Deus por algo tão extraordinário que Ele nos deu, a vida. Esse cenário que a gente está vivendo me faz pensar muito nessa questão do fôlego de vida. Porque vemos tantas notícias sobre a questão do ar, sobre a questão do oxigênio hospitalar. E de graça o Senhor nos dá o fôlego de vida, a respiração. E Ele diz: siga-me, vem me servir. O meu amor, ele superabunda, ele é superabundante. Onde cresce o pecado, vai ser superabundante a graça de Deus. Ou seja, tem perdão para mim, tem perdão para você. Tem gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Há inúmeros textos bíblicos que nos relatam a questão da gratidão. E nós precisamos atentar para isso. O Senhor nos orienta que tudo que somos, que tudo que temos, vem dele. E precisamos ser gratos por tudo. E nada do que fazemos vai pagar o preço do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Veja, essa é a principal base da nossa conversa de hoje. Compreender o servir. E esse servir deve sempre ser em amor, por amor e com amor. Nunca pensando em barganhas. Pois é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Se você não se sente um servo, olhe para Deus. Ore esse versículo ao Senhor. Senhor, está nas tuas mãos tanto o querer quanto o realizar. A tua palavra diz lá em Filipenses 2,13. Me concede essa graça. Que eu tenha o amor ao Senhor, o amor ao servir. Que eu não fique pensando nas coisas desse mundo, nas ilusões. Que eu consiga olhar adiante. Que eu consiga contemplar a tua face e a tua glória. E mais do que tudo isso, eu reconheça a tua soberania e eu tenha de verdade gratidão no meu coração. Pensamos em um exemplo, pessoal. E eu queria meditar com vocês num exemplo que eu trago. Muito simples. Pensemos num holofote. O holofote, ele não pode iluminar ele mesmo. Ele está ali para iluminar algo. Ele está ali para direcionar alguma coisa e iluminar aquele objeto. Imagine um holofote buscando a iluminação apenas assim. Ele perdia a funcionalidade. Fazendo uma analogia dessa questão da luz que provém do holofote, mas que ilumina todo o lugar, a gente deve pensar no que eu chamo de ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua na nossa vida, ele nos faz compreender o nosso papel de servo, ele nos dá essa condição, e nós precisamos ter a coerência, ter a clareza de entender que o Consolador, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida para a glória de Deus. O holofote a brilhar, a luz a brilhar, é a glória de Deus. E eu convido cada um de vocês a pensar nesse objetivo e a pensar nesse desafio. Que a nossa vida de servir a Deus seja assim. Que a gente reconheça o Espírito Santo que em nós atua para a glória de Deus. E que a gente entenda que tudo o que nós fazemos, toda a força, toda a saúde, toda a graça que temos em nós, todas as conquistas,
não são para nós, são para glorificar o reino de Deus. Esse é o dever do servo. E eu quero finalizar lendo um texto que está em 2 Coríntios 11, 30, que diz: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Vou repetir. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que demonstram a minha fraqueza. Então, esse orgulho que eu tenho da minha fragilidade humana, esse orgulho que eu tenho da minha vulnerabilidade, é o que 2 Coríntios nos orienta. Que a gente tenha em nós a perfeita compreensão do que é servir. E que se for para ter orgulho de alguma coisa, que seja da nossa fraqueza. Porque quando temos orgulho da nossa fraqueza, nós entendemos a grandeza de Deus, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele nos ama e o quanto nós precisamos servi-los com amor, por amor e em amor. Muito obrigada.